Olá, seres vivos. Na ficção existem universos dos mais diversos tipos. Alguns são fascinantes, mágicos, fantasiosos, e já outros se definem pela concepção de realidades tão abomináveis que se desejaria nunca ter tido a infelicidade de nascer em um deles. Quando se trata de cosmicismo, na maioria dos casos é exatamente isso que os definem. Mas um universo em particular, desenvolvido no decorrer dos anos por um artista da internet, deu origem ao que hoje é entendido como algumas das criaturas e concepções mais profanas que já foram catalogadas. E esse artista se chama Trevor Henderson. E sabendo disso, no vídeo de hoje eu quero que você embarque em uma jornada ao desconhecido para entender de perto alguns dos terríveis horrores desse universo amaldiçoado. Mas antes eu quero dar uma dica para você que ainda não conhece a Rollstore. A Rollstore é uma loja online de produtos digitais especializada na venda de jogos, chaves digitais e até assinaturas de serviços de streaming. A vantagem de comprar com a Rollstore é que os produtos que eles oferecem são muito acessíveis, pois eles trabalham com preços abaixo do padrão do mercado, oferecendo chaves que são disponibilizadas a partir de R$19,90. Mas isso fica ainda melhor com os chamados jogos offline, e por um custo muito baixo você tem acesso a jogos sem depender de internet para aproveitar campanhas e histórias em jogos single players. E se você ficou interessado, eu vou deixar o link do site deles na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Mas para te ajudar mais ainda, usando o meu cupom KFAL nas compras, você ganha um desconto exclusivo em produtos da loja. Então não perca tempo e acesse agora mesmo a Rollstore pelo link de acesso aqui embaixo. Agora, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. O nome Trevor Henderson acabou ficando bem popular na internet por se atribuir a algumas das criações mais aterrorizantes de monstros e criaturas. Mesmo que por algum motivo você desconheça o nome Trevor Henderson, ainda é certo que você conheça ao menos sua criação mais famosa, já que ela se tornou um fenômeno no campo de creepypastas, sendo que eu estou falando do icônico Siren Head. O Siren Head não é a primeira criação de Trevor Henderson, apenas a mais famosa delas. Só que, mesmo sendo uma criação bem original e fascinante, o fato de ter se tornado um fenômeno acabou contribuindo bastante para um desgaste completo do Siren Head. Ele foi tão explorado e usado em tantos vídeos, curtas e até jogos que meio que acabou perdendo aquele impacto do terror que inicialmente era gerado por sua imagem. Mas mesmo que tenha havido uma saturação quanto à imagem do Siren Head, Trevor Henderson evidentemente não seria tão conhecido como é apenas por uma criação. Ele ficou conhecido por dar origem não apenas a um, mas a um catálogo muito extenso de monstros, entidades e criaturas que montam um particular e perturbador universo próprio. Muito desse reconhecimento que é atribuído a Trevor pode ser notado pela ideia de que seus conceitos artísticos, que deram vida às suas monstruosidades, acabaram sendo definidos como um estilo próprio que leva o seu nome, em uma onda de novos trabalhos feitos por outros artistas inspirados nele. Eu já cheguei a comentar sobre isso em um vídeo mais antigo, mas até mesmo eu tive motivação nas artes de Trevor Henderson para desenvolver minha própria criação nesse estilo, sendo essa criatura que você está vendo agora que eu chamo de Mining Monster, tendo esse nome por ser uma entidade que foi catalogada apenas dentro de minas abandonadas ao redor do mundo. Mesmo Siren Head sendo a criação mais famosa do artista, é extremamente injusto premiá-lo apenas por essa criação. É difícil dizer qual foi autenticamente a primeira obra de Trevor nesse estilo, já que a carreira dele teve início muito antes de sua popularidade na internet. Seu interesse por terror e monstros surgiu logo cedo, sendo bastante influenciado pelo seu pai e sua mãe, que eram entusiastas do gênero do terror. Mas cabe-se dizer que as principais influências que moldaram a perspectiva cósmica acerca dos trabalhos mais tarde feitos por ele são atribuídos ao lendário Junji Ito e H.P. Lovecraft. Nomes que dispensam qualquer apresentação por se referirem aos pilares contemporâneos do subgênero do terror cósmico. E como é fácil de se perceber, é o campo em que se apresentam os trabalhos artísticos de Trevor. Mas antes mesmo disso, essa influência o levou a criar alguns trabalhos anteriores com alguns livros, que foram de fato os seus primeiros trabalhos nesse campo, como o primeiro deles sendo o livro chamado Odd Noises in a Empty Room e o segundo chamado Bad Things Coming, no qual ele chegou a revelar que, para desenhar essas duas obras, Trevor teve inspiração em muitos dos monstros do cinema da década de 80 e 70.
Como é comum em praticamente qualquer artista, ele não ficou imediatamente conhecido por seus trabalhos. E seu reconhecimento só veio anos depois com o desenvolvimento de seu universo próprio, que reúne o que são chamados de os mitos de Trevor Henderson. Como foi comentado, o Siren Head é uma de suas primeiras criaturas nessa ordem de mitos, sendo descrito como uma criatura comprida e muito magra que tem como característica principal o fato de ter uma cabeça em formato de uma sirene dupla, mas que apesar da aparência, é um ser completamente orgânico, o que ainda não o impede de emitir sons por meio dessas sirenes que imitam ruídos, áudios, alertas e até falas que são geradas tanto para confundir a vítima quanto para abafar um grito de socorro. Uma coisa bem curiosa na concepção de Siren Head é que, devido à sua alta popularidade nos meios digitais, essa criatura acabou chegando até o próprio Junji Ito, que em uma análise das criações de Trevor Henderson expressou sua admiração e elogios quanto à criatura, afirmando entre as criações de Trevor ser a sua favorita. E com certeza para ele, que bebeu diretamente dos trabalhos de Junji Ito como fonte de inspiração, deve ter sido muito satisfatório saber que seu trabalho chegou até ele e ainda foi elogiado por seu ídolo. Mas mesmo sabendo que é uma de suas criações mais antigas, ainda na mesma época da criação de Siren Head também se originaram outras criações igualmente bizarras. Um exemplo disso é o Cartoon Cat, uma criatura antropomórfica visualmente semelhante a um personagem de desenho animado da década de 30. Só que o detalhe é que a bizarrice quanto a esse ser é aterrorizante por fatores que vão além de simplesmente sua aparência física, já que ele é tido como uma das criaturas mais poderosas dos mitos de Trevor Henderson, se não a mais poderosa de todas. Isso é percebido pelo fato de ser uma entidade evitada até mesmo por outros monstros desse universo, devido ao nível de perigo e agressividade que ele representa. Para entender melhor o motivo disso, basta saber que o Cartoon Cat é portador de nada menos do que a Toon Force. E para aqueles que não sabem, nada mais é do que aquela, entre aspas, habilidade dos personagens de desenhos animados de modelar a realidade com base em sua própria vontade, coisa que é muito observada em desenhos como do Pernalonga, Bob Esponja ou Pica-Pau, por exemplo, onde os personagens são imunes a qualquer dano fatal e podem livremente mudar sua forma física, tamanho, velocidade, etc., sendo maleável à forma que lhe convém. Num desenho animado, isso é um comportamento tão comum que chega a ser até ignorado algumas vezes. Porém, saber que essa ideia é transferida como uma habilidade para um ser do nosso mundo, que tem como hobby se divertir com o sofrimento humano, torna isso bastante assustador. Porque, em termos práticos, essa habilidade de ser maleável permite ao Cartoon Cat se apresentar a você da forma que ele quisesse. Não é à toa que entre as criaturas desse mito, na escala de dor estabelecida por Henderson, que mede o nível de 1 a 10, o Cartoon Cat está na escala de 10, demonstrando como as vítimas dessa entidade provam uma agonia que nenhum ser vivo deveria sofrer. E por falar em criações mais antigas, outra que se consolidou como uma lenda urbana recorrente na internet é a criatura conhecida como Country Road Creature. Esse ser estranho de aparência pálida, corpo fino e grosseiramente alongado, tem esse nome devido às suas aparições, que sempre são testemunhadas em estradas rurais, apesar de também já ter sido avistada em outras situações, como em um registro onde ela é encontrada escalando um prédio. No entanto, o fato assustador sobre essa criatura é que, por meio de alguns registros, pôde-se notar que ela parece compartilhar da habilidade de se disfarçar de humanos, já que em um dos encontros foi possível registrar um homem parado à frente de um carro, onde o mesmo se mostra com um tipo de garra bizarra no que deveria ser a sua mão esquerda. Nesse caso, a melhor dica que pode ser oferecida para viajantes que passarão por estradas rurais é: não confie em ninguém que você encontrar pelo caminho. Infelizmente, esse conselho não será suficiente para te proteger dos horrores que existem em estradas, principalmente se você for um motorista imprudente. God of Roadkill é uma criatura que também é nativa de estradas pavimentadas, porém sendo mais comparável a uma entidade do que uma criatura em si. Esse ser imponente de corpo esquelético em vermelho carmesim, apesar de antropomórfico, é formado como uma estrutura espinhal ambulante ausente de pernas, e toda a fúria que existe nesse ser é direcionada aos motoristas negligentes responsáveis por causar morte de animais em estradas, onde essa raiva e tristeza que ele acumula leva esses motoristas a sofrerem acidentes perdendo o controle de seus veículos, uma coisa que existe como um aviso direto e bem explícito para quem dirige. Essa criatura, aliás, esclarece um ponto interessante de ser observado nos mitos de Trevor.
monstros existem nas formas mais distintas, mas nem todas são ruins ou necessariamente malignas. Em contraparte a essas entidades, criaturas benevolentes também existem, mesmo que sua aparência possa sugerir o contrário. Longhorse é um exemplo de criatura como essa. Ele é um ser com crânio de cavalo com vértebras curvadas que podem se estender infinitamente, sendo de onde vem o seu nome. E mesmo que sua aparência possa sugerir o contrário, Longhorse é uma entidade que simpatiza com os humanos. Sendo bastante amigável e tendo uma natureza curiosa, ele é capaz de prever desastres e calamidades futuras, agindo como um padroeiro da humanidade, responsável por avisar os humanos sobre esses eventos futuros, que também podem se relacionar com criaturas malignas que não simpatizam com os humanos, criaturas dos quais Longhorse é prontamente um inimigo. Essa ideia também tem alguma semelhança ao que é conhecido simplesmente como Hey, Wait Up, uma criatura que não exatamente tem um nome, mas é chamada assim por ser a frase que ela constantemente pronuncia ao encontrar pessoas pela rua, ou mesmo se não encontrar, que, como você deve ter imaginado, significa "Ei, espera aí". Essa criatura tem um comportamento mais peculiar com relação a outras, já que não necessariamente é benigno, mas não é maligno. Ele segue um pouco da ideia do God of Roadkill na ideia de punição, já que ele é responsável por punir malfeitores e pessoas ruins que encontra pelo caminho. Por exemplo, assaltantes, ladrões ou assassinos. Esse é o tipo de criatura que você com certeza irá querer por perto, e elas também servem para esclarecer que ainda existe alguma ordem no caos. As criaturas que existem não estão apenas existindo por existir. Há de fato algum equilíbrio e certo ponto para sua coexistência com os humanos, mas que ainda nos tornam insignificantes. Uma das criações mais angustiantes dentre os mitos de Trevor Henderson certamente são as entidades conhecidas como The Giants, ou os gigantes. E eu digo angustiante porque tudo aquilo que existe que desafia nossa compreensão contra a realidade causa angústia, mas quando isso se combina com formas orgânicas de tamanhos incomensuráveis, tornam este cenário bem mais propício para o terror pelo sentimento de impotência e insignificância. Esse grupo de criaturas é formado por vários seres distintos, e eles existem com o objetivo de matar ou simplesmente coletar humanos com base no seu valor, considerando aqueles que são pecadores ou aqueles que são puros. Para o primeiro grupo, estes são punidos com a morte. Para o segundo, são recompensados com a salvação, ascendendo aos céus pelas mãos dos gigantes. Porém, nem todos eles exercem a mesma função. Wandering Doom é um dos gigantes que age como o carrasco dos impuros. Essa criatura, tida como uma das maiores entre os gigantes, compreende um tamanho de mais de 1 km de altura, com um corpo de formato irregular e aparência óssea. Atribuições que lhe permitem vagar por entre assentamentos, dizimando grandes quantidades de humanos com toda a força destrutiva que lhe é permitida. Esse objetivo compreende um dos dois grupos de gigantes, que é o grupo dos Gigantes da Destruição, que são estes que existem unicamente com o objetivo de destruir humanos impuros. Como além do Wandering Doom, também é o caso de outros gigantes como Breaking News, um colosso humanoide de pescoço torto. Esse comportamento se opõe ao outro grupo, conhecido como Gigantes Coletores, que são responsáveis pela tarefa de ascender os humanos dignos para a salvação, os levando aos céus. Esse é o caso, por exemplo, do Wandering Faith, um colosso quadrúpede que vaga pelo mundo com esse exato propósito, com seus tentáculos pendurados no pescoço, que são usados para coletar humanos. Aliás, os tentáculos são em suma o que diferenciam os gigantes destrutivos dos gigantes coletores, que também podem ser observados em gigantes como o estranho Remain Indoors, que também é incumbido da mesma tarefa. No entanto, nós como humanos somos limitados apenas ao conhecimento sobre o objetivo deles aqui na Terra. Porém, o motivo quanto a esse comportamento está além da nossa compreensão. Algo que diz respeito à própria origem dos gigantes, já que eles não se originaram da Terra ou chegaram de algum outro planeta. Em vez disso, eles se originaram de um espaço dimensional totalmente diferente em decorrência do que é chamada de Segunda Lua, sendo invocados por um outro grupo de criaturas conhecidas como Adoradores da Lua, que serviram para abrir caminho para os gigantes em um tipo de fenda dimensional. Bem, ao menos é o que se teoriza até então com relação à chegada deles. Só que, mesmo que busquemos respostas para validar o que é presenciado nesse universo sombrio, nenhuma resposta possível é capaz de afastar a angústia causada pela existência de seres que estão além da compreensão e que nada pode ser usado ou feito para afastá-los do nosso mundo. Não há nada que possamos fazer senão aceitar.
o nosso mundo está amaldiçoado. Uma coisa interessante de comentar é que, mesmo sendo canônico esses mitos, os gigantes existem em um universo separado, já que, conforme dito por Trevor, nessas histórias existem 3 universos distintos. O primeiro é onde estão os gigantes. O segundo é onde a grande maioria de suas criaturas são encontradas. O terceiro, no entanto, nunca foi explicado oficialmente, permanecendo um mistério. Os horrores que cercam o universo de Trevor Henderson são evidentes pela ideia de que, nesse mundo, nenhum lugar é seguro. Se esconder não é uma opção quando a possibilidade de se deparar com alguma coisa indesejável existe em todos os cantos, até mesmo nos menos prováveis. Mesmo no nosso mundo, lugares abandonados não são lugares considerados seguros para serem visitados. Mesmo que desconsiderando fenômenos ou entidades paranormais, perigos reais ainda existem em lugares como esse e que devem ser levados em conta. Porém, quando entramos no mundo de Trevor, isso se torna bem pior. Sabe aqueles vídeos de exploração que existem aos montes aqui no YouTube? Então, é certo que em praticamente 99% dos casos, tudo de estranho ou até mesmo sobrenatural que eventualmente acontece em vídeos como esse são falsos ou armados, o que não é uma surpresa para ninguém. No entanto, imaginando que um aventureiro como esse se voluntariasse a adentrar um lugar abandonado no universo de Trevor Henderson, ele poderia ter uma surpresa extremamente desagradável caso decidisse entrar em uma sala. E essa surpresa é chamada Smile Room, ou The Thief, uma criatura que age como um mímico, que se disfarça se apresentando como um quarto comum para atrair suas vítimas. Mas depois de entrarem lá, a criatura revela sua verdadeira natureza, convertendo o que antes era a porta numa mandíbula escurecida de dentes tortos e afiados, e no interior se abre um espaço orgânico que suga a vítima, onde fica aprisionada no ácido estomacal fraco que o dissolverá lentamente de forma dolorosa. E bem, eu havia dito que esse inesperado encontro poderia ocorrer caso entrasse em uma sala. Porém, na verdade, essa não é a única preocupação que deve ser considerada, já que o Smile Room pode também se manifestar por entre espaços de corredores, o que sem dúvidas tornam quaisquer lugares abandonados espaços que devem ser evitados. No entanto, as coisas podem ficar realmente perturbadoras quando passamos para um lugar que é naturalmente fonte de medo para nossa espécie, por corresponder a um território que não nos pertence. E eu estou falando do mar. Talassofobia é o medo mais comum do que se pode pensar, mas é incorreto pensar que isso se deve pela expectativa de algum monstro ou criatura bizarra se esconder no oceano, apesar de ainda ter relação com isso. Esse medo corresponde na verdade à noção de vazio e imensidão angustiante que se tem da imagem do mar, o que também se relaciona ao medo do desconhecido. Porém, nos profundos horrores descritos por Henderson, existe uma criatura perturbadora que transmite em forma física todo o terror e insignificância que se caracteriza pelas profundezas do oceano, e essa criatura é chamada Sea Eater. O fato de ser classificado como um gigante ainda não é o bastante para entender as proporções dessa criatura, já que sua estatura corresponde a um tamanho abominável de 300 km de largura e 100 km de altura. Um tamanho tão perturbador que explica o fato do Oceano Pacífico ser sempre evitado por embarcações marinhas e até mesmo por companhias aéreas, já que o tamanho do Sea Eater é tão avassalador que permite que seja capaz de devorar até mesmo aviões. O tamanho dessa criatura é tão grande que é plenamente incompreensível, mas isso também define sua aparência física que não se compara a nada que existe no nosso mundo. Um corpo coberto por água em uma camada grossa de couro preto, 2 braços gigantes que se estendem às profundezas do oceano, que curiosamente parecem não pertencer a ele, já que é composto pela carcaça de animais marinhos, e uma boca frontal gigante que é a principal característica dessa criatura, e que é o que lhe permite devorar tudo que existe à sua frente sem qualquer restrição, sendo entre outras coisas um horror absoluto que define a razão para o mar do Oceano Pacífico ser evitado pelos humanos. O traço incompreensível tido pelas criações de Trevor Henderson é a qualidade principal que transmite a percepção de terror tido por quem vive nesse universo. Terror esse que é manifestado nas formas e criaturas mais bizarras e surreais que uma mente poderia conceber, desenvolvendo o terror cósmico representado em autênticos pesadelos vivos, até mesmo quando não se refere a uma criação oriunda do universo de Trevor Henderson, como é o caso, por exemplo, do que é conhecido como The Noise Agent, uma entidade apresentada no audiodrama chamado Observable Radio, uma coisa descrita como uma entidade amorfa e imutável capaz de assumir qualquer forma. Conceito que foi representado em uma arte de Trevor Henderson para compreender visualmente como essa entidade seria.
que, como se nota, é mais um trabalho que transmite perfeitamente a ideia de terror cósmico, um horror que está além da compreensão. Trevor Henderson deluz a uma mitologia terrível que se constrói com coisas que vão além de monstros. São conceitos únicos, pensados de modo a enaltecer o cosmicismo que paira por esse mundo que há muito está aprisionado nas mãos de coisas que estão além da compreensão. É bem interessante ter essa observação quanto às criações desse artista, porque elas não se popularizaram apenas como criaturas da internet. A importância tida por essas creepypastas se moldaram como lendas urbanas em alguns casos, algo que se olha como parte de um tipo de folclore digital. Eu diria que até um tipo de evolução de histórias clássicas mitológicas que eram contadas em florestas por lenhadores, no mar por pescadores ou nos campos por agricultores. É uma nova versão para folclores atuais, horrores que existem para provar a insignificância humana e que só podem ser aceitos que existem, pois em um mundo onde o ser humano é apenas algo comum entre coisas incompreensíveis, a esperança há muito deixou de ser uma realidade.